Hoje eu quero falar sobre algo importante, principalmente para mim, porque é uma mensagem que eu venho aplicando para minha vida e que vale o reforço de tentar fazer mais e mais. Parece bobagem, parece tipo aquelas mensagenzinhas motivacional barata, mas o fundo dessa mensagem ela faz muito sentido. Foi quando eu comecei a gravar vídeo falando mal daqui onde eu moro, no Canadá. Eu tava no inverno aqui e eu comecei a perceber que, cara, não tô feliz. E aí eu saí na rua um dia e gravei um vídeo sentando o pau no Canadá. E por algum motivo eu me senti bem. Talvez porque eu expressei algo que eu tava vivendo e que eu precisava expressar e tirar de mim. Mas se a gente for ver, isso é uma armadilha. É tipo, a gente começa a reclamar das coisas e como a gente acha bom, a gente entra nesse vício de ficar reclamando e falando mal das coisas, da vida, dos outros. Então, como eu tava muito nesse buraco de tipo, cara, não aguento mais, é o 7º inverno, e eu achei que no meu 5º inverno eu ia embora do Canadá. O meu processo de visto para os Estados Unidos atrasou e eu tive que ficar 2 anos a mais do que eu esperava aqui no Canadá. Então eu tava numa negatividade, talvez você viu isso nos vídeos. E isso não é bom, cara, porque a gente começa a reclamar, cortisol começa a subir. A gente vive numa vida de tipo, só vê a parte ruim das coisas, a gente só vê a negatividade das coisas, sendo que tem muita coisa boa acontecendo na nossa volta. E infelizmente tem muita gente vivendo nessa realidade hoje de reclamar, de só ver negatividade. Tu entra na internet principalmente, quanta gente falando mal dos outros. Outro exemplo, no estúdio de yoga que a minha esposa e a gente deu aula. Eu dei aula, ela ainda dá aula lá. Mas a quantidade de gente que entra nos comentários lá de reviews e só manda comentário negativo, cara. Pessoas não comentam na parte boa, mas na parte ruim elas vão lá e enchem o dedo pra reclamar. Então eu vi que depois de estar morando aqui há tanto tempo, e isso aqui um dia foi o meu sonho. Isso aqui, quando eu tava no Brasil, era o meu sonho de tipo, cara, olha que massa essa cidade diferente da onde eu tô acostumado a viver. Sistema público de trânsito que é muito melhor da onde eu morava. Tipo, eu lembro no início aqui, nos primeiros meses, eu indo pra parada de ônibus felizão, que eu sabia que o ônibus ia chegar no momento esperado. Coisas que no Brasil a minha vida era tipo esperar 40 minutos no ponto do ônibus e não vem um ônibus, ou então tipo não tem ônibus de acordo com o schedule, ou não tem ônibus, o cara tá atrasado mesmo, sei lá o que aconteceu. Então isso aqui um dia já foi um sonho, foi o que eu sempre busquei. E aí eu cheguei aqui e aí eu comecei a olhar, tá, peraí, isso aqui não é todo a perfeição que eu imaginava que era. Olha só os buracos na rua, olha só o francês, aqui só fala francês, ok? Se você entrar no meu canal você vai ver que eu reclamo, que eu falo mal e que eu mostro como é que realmente as coisas são aqui. Mas tem um ponto que é o motivo de eu estar gravando esse vídeo, que é mostrar que, cara, por mais defeitos que aqui tem, a vida aqui é muito boa, sim. E o motivo de eu estar querendo ir embora talvez seja por aquela máxima do ser humano de estar sempre querendo buscar mais. E eu questiono isso, será que eu não estou fazendo merda em estar deixando uma vida feita entre aspas, mas
sim, eu tava com um emprego muito bom, tava no limite do meu teto salarial de tipo, pro que eu faço na minha área, eu tava ganhando super bem, eu tava economizando bastante dinheiro, eu tô com carro, tô com casa, a casa tava morando num lugar legal, que eu tinha meu spa e tudo, mas tava me sentindo legal em casa. Aí hoje eu moro numa casa meio ruinzinha, mas é porque eu tô me mudando. Então antes de eu decidir me mudar, eu tinha tudo encaminhado para ter uma vida legal e feliz. E talvez por causa do inverno e do cansaço mental de estar longe de todo mundo, de ter que falar francês, sendo que eu prefiro inglês, e um monte de outros motivos que você já viu nesse canal, eu entrei nessa armadilha de cara, tudo aqui não presta, tudo é ruim, olha só os buracos na rua, aí tu vai dirigir, tu passa pelo buraco e fica louco, porque tu já tá no cortisol acumulado lá em cima, e aí tudo te estressa. Então a mensagem que eu quero trazer hoje é: por mais ruim que a vida pareça ser, tenho certeza que tem algo bom. E é fácil falar isso, mas é difícil praticar. E eu tô praticando, gravando esse vídeo eu tô praticando. Tirando a câmera do ar aqui, eu tô tentando praticar. Não é só falar em YouTube, é praticar mesmo. Então vê a parte positiva, tipo, porra, olha que massa o cenário que eu tô caminhando. Olha que massa os passarinhos cantando. Bobagem, né? Parece bobagem, mas não, cara, não é bobagem. Principalmente depois que você passa 7 invernos sem som de passarinho, você começa a notar que, cara, isso é muito bom. É muito bom sentir a natureza, ouvir a natureza. E aí quando vem o inverno e fica tudo frio e que as coisas parecem que estão mortas, não tem ninguém na rua, aquele escuro, frio, vazio até no som. Então você começa a perceber que, cara, sim, a vida é passageira, tudo na vida tem início, meio e fim, estações elas vão e voltam, emoções boas vão e voltam, emoções ruins elas passam também, tudo passa. Tem aquela famosa tatuagem aqui, tatuagem não, mas frase que eu tatuei, né? Não consigo mostrar aqui, mas ela me diz aqui: isso também passa, que é uma mensagem que eu tirei do livro Do Poder do Agora, do Eckhart Tolle, que ele diz que, cara, tudo passa na vida. Então, se você se apegar à parte boa, você vai sofrer. Se você se apegar à parte ruim, você vai sofrer também. Então, o grande desafio é a gente viver, a gente ser grato ao momento, ao que a gente tem no momento, e parar de querer viver o futuro. Eu ainda tenho 2 meses aqui no Canadá e eu preciso viver a minha vida aqui. Eu sei que eu tenho que planejar a minha ida para os Estados Unidos, mas eu tenho que viver aqui. E é muito difícil a gente não querer ir lá para o futuro e deixar o presente e viver na ansiedade e tal. Mas desde que começou a vir um melhor clima, eu senti que, cara, é muito melhor eu sair de casa, tentar aproveitar o que eu tenho, do que ficar em casa esperando, ficar jogando videogame, ficar olhando TV e só esperando por um futuro que nunca chega. Então é um vídeo curto com a mensagem de: seja grato pelo que você tem. Não faça o erro que eu fiz, que quando eu estava no Brasil, estava para vir para o Canadá, fiquei esperando quase que 1 ano lá. Eu tive 4 meses que eu fiquei sem trabalho também lá no Brasil, só que lá não tinha dinheiro guardado, né? Não que eu tenha dinheiro hoje, mas eu me preparei para começar a vida do zero. Então eu economizei um dinheiro, meu dinheiro aqui no Canadá acabou,
Então eu tô quase que no meu limite de começar a usar os savings que eu fiz para os Estados Unidos. Mas eu sei que quando eu chegar nos Estados Unidos eu começo a trabalhar. E aí, trabalhando, eu não preciso mais tocar nas minhas economias. Mas quando eu estava no Brasil não tinha isso. Meu nível de ansiedade era lá no céu. E eu vivia esperando o amanhã. Eu não conseguia dormir. Eu ficava rolando na cama da meia-noite às 5 da manhã. Que aí do nada meu corpo dava um shutdown de tanta energia que faltava. E aí eu vivi nisso por 5 meses no Brasil antes de chegar no Canadá. Eu recomendo que você aproveite aonde você está agora. Que é o que eu estou fazendo e hoje eu consigo dormir de boa. E é uma paz de espírito muito melhor do que aquela que eu vivi no Brasil. Então era isso. Viva o hoje. Se você gostou, se inscreva, deixa comentário. Ajuda esse vídeo a chegar mais longe. E eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!